irradiava a glória de Deus no rosto do Moisés. Agora nós vamos olhar dentro do olho de Deus. Nós vamos encarar cara a cara, a 2 metros de distância, Ele totalmente, sem rocha, sem fenda, sem filtro. E não vai afetar o teu corpo, sabe por quê? Porque lá atrás, na tua transformação, o teu corpo foi substituído por um corpo que resiste à glória de Deus. Amém. Você já imaginou o tamanho, a quantidade de reencontros que vão ter? Quanta gente a gente vai olhar e vai se surpreender que vai estar lá? Quanta gente a gente vai reencontrar, pessoas que morreram, e a gente vai poder agora se abraçar com aquela convicção de que a gente não vai se separar mais. A gente vai testemunhar em encontros maravilhosos. Eu fico imaginando, meus queridos, eu não queria perder certos encontros. Tem certos encontros na Bíblia, no céu, como por exemplo o encontro de Davi e Urias. Urias foi o homem que Davi mandou matar, mas depois Davi se arrependeu. Urias vai estar lá, mas Davi não. Você já imaginou o encontro dos dois? Do assassino e do assassinado? Estevão e Saulo. Saulo participou do apedrejamento que matou Estevão. Ele estava junto apoiando. E depois ele se converteu à mensagem de Estevão, e os dois vão estar lá. Você já imaginou o reencontro? Eu acho que vai ser um dos encontros fabulosos de Jesus com Maria, a mãe dele. Nossa. Mas existe um reencontro, meus queridos, um reencontro, que ele vai ser o reencontro mais espetacular e mais significativo de todos os encontros. Jesus vai se posicionar do lado direito de Deus. E ele vai olhar para aquela multidão e vai dizer para Deus: eis-me aqui com os filhos que me deste. E de repente, lá de trás daquela multidão incontável de salvos, como uma vez o mar vermelho foi se abrindo, aquela multidão vai se rasgando e se levanta lá do fundo um gigante, com passos lentos, passos largos, e começa a se dirigir a Jesus. Maior que aquele homem sou o próprio Jesus. E todos param para assistirem o reencontro do Criador com a primeira criação. O reencontro do homem que jogou o mundo no pecado, abraçando o homem que levou o mundo no céu. Amém. Adão e Jesus. Depois de milênios, depois de séculos e séculos e séculos, Jesus esperou por esse momento todos os dias dessa eternidade, para abraçar Adão. Eu fico imaginando que quando Adão vem se dirigindo para Jesus, aquele momento solene, aquele momento significativo, forte, impactante, Jesus olha e deve lembrar que um dia ele sujou as mãos de barro, moldando aquele corpo que está andando ali, aquele ser que está andando. E aquele mesmo homem também fez com que um dia ele sujasse as mãos de sangue. O Adão que perdeu
vai encontrar o Adão que ganhou. E quando Adão se aproxima, Jesus estende os braços para receber o primeiro ser humano feito pelas próprias mãos dele. E quando ele estende os braços, Adão, antes de chegar até Jesus, enxerga as marcas da cruz. E quando Adão enxerga as marcas da cruz, ele reconhece o que Jesus fez para ele poder estar ali de volta. E ele então se joga aos pés de Jesus, porque ele não se sente digno de cair nos braços de Jesus. E quando ele se joga aos pés de Jesus, ele cita uma frase que tem muito simbolismo para ele. Ele diz: digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto. Porque eu não sei se você sabe, mas o primeiro ser humano que teve que matar um cordeiro foi Adão. A primeira pessoa que recebeu a ordem para matar um cordeiro que simbolizava Jesus na cruz foi Adão. Ele, que não sabia o que era a morte, teve que sacrificar e ver a cor do sangue, para ele entender que um dia alguém iria derramar sangue por ele. Eu imagino que Adão vai lembrar do primeiro cordeirinho que ele matou, e por isso ele vai se ajoelhar e vai dizer: digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto. Aí Jesus levanta ele e leva agora o casal, Adão e Eva, e todos os descendentes daquele casal, em direção a um outro lugar especial dentro da cidade, o Jardim do Éden. Deus tomou o Jardim do Éden nesse lugar e preservou exatamente do mesmo jeito. Eu já ouvi muitas histórias de pais que perderam filhos jovens em acidentes fatais, e eles nunca mais arrumaram o quarto para preservar o quarto como o filho havia deixado no seu último momento de vida, como uma homenagem póstuma ao filho. Se o filho deixou a porta do guarda-roupa aberta, eles permanecem, porque aquilo é a lembrança do filho vivo. Se o filho deixou um livro aberto na prateleira, eles deixam aquele livro aberto, porque aquilo é uma memória do filho vivo. E Jesus fez a mesma coisa. Quando Adão e Eva entrarem no Jardim do Éden, você acredita se você quiser, eu estou te dizendo, mas as flores, as folhas e as frutas que eles não comeram, porque foram expulsos, e estarão lá ao ponto, na sua maior beleza, esperando pelo casal e pelos filhos do casal. E agora os anjos que estarão ali assistindo dentro do Jardim do Éden serão os mesmos anjos que assistiram à expulsão dos dois. E os anjos que choraram a expulsão do casal vão estar cantando o retorno do casal. Só que eles não estarão sozinhos. Uma multidão de filhos estarão com eles para morarem ali para toda a eternidade. Amém. Mas não terminou ainda. Jesus tem outra surpresa para mim. No centro do Jardim do Éden está uma árvore. Lembra? A árvore da vida. Lembra quando eu falei durante a semana que eles foram expulsos do jardim porque eles tinham que ficar longe da árvore da vida? Lembra disso? Pois é. Agora, o próprio Jesus arranca uma fruta da árvore e dá para Adão. E meus queridos, quando Adão recebe aquela fruta, o plano da salvação chega ao ponto zero. A volta de 360 graus se completa exatamente naquele momento. E Adão não suporta aquela bondade e joga a coroa dele nos pés de Jesus. Eu não sei como vai acontecer isso,
mas todos os descendentes de Adão vão jogar as suas próprias coroas aos pés de Jesus. Porque tudo isso que nós estaremos recebendo é pelo mérito dele, não pelo nosso. Tudo isso que eu falei para vocês é só introdução. Mas daí alguém pode perguntar assim: mas pastor, e depois? Uma cerimônia assim, eu até nem entendo, é uma coisa assim meio fora do humano, uma coisa até meio esquisita, pastor. Algumas coisas eu não consigo compreender. E realmente, se você não está conseguindo entender algumas coisas, é porque você está entendendo a mensagem que eu estou falando hoje. É porque é assim mesmo. Tem muitas coisas que nós não vamos compreender, porque nós somos mente humana, tentando entender a mente divina. E o que Ele tem preparado para nós é no nível do divino, não no nível do humano. Mas, pastor, e depois, pastor? Meus queridos, nós teremos tantas coisas para fazer. Como é a criatividade de Deus para inventar coisas para fazer? Imagina a criatividade de Deus. Ela não tem fim, porque Ele é perfeito, Ele é todo poderoso. Ele pode criar e inventar coisas, atividades maravilhosas por umas 1000 eternidades. Para a gente dar conta do que Deus tem inventado para nós lá no céu, nós temos que viver aí umas 1 bilhão de eternidades. Contando que uma eternidade não tem fim. Você tem que viver 1 bilhão de eternidades para dar conta do que Jesus tem preparado para você no dia a dia do céu. Pastor, isso é até meio infantil, desculpe. Esse é realmente. Mas é a forma de você entender o que está sendo preparado para você. É muito, mas muito, mas muito do que qualquer pessoa já te prometeu que ia fazer por você nessa vida. Eu fico imaginando, eu quero bater um papo com o meu anjo. O meu anjo, você sabe, você tem um anjo aqui nessa terra. Antes de você nascer, um anjo foi comissionado por Deus para cuidar de você todos os dias da sua vida e de mais ninguém. Todos os dias, todos os dias. Ele te acompanha e ele se alegra por você e ele se entristece por você. Ele chora quando você vira as costas para as coisas de Deus, mas ele se alegra quando você estende os braços para Jesus. Mas mesmo que você vire as costas, Ele não te mandou, porque Ele recebeu uma ordem de te cuidar todos os dias da tua vida, enquanto você viver. Eu fico imaginando assim, meu anjo dizendo assim para mim: você lembra aquela vez que você andou numa rua? Você imagina Jesus, o anjo conversando isso com você? Você lembra aquela semana? Teve uma semana de evangelismo em novembro, lá na igreja do Coroado do Mundo. Você lembra daquilo? Lembra um dia que você estava dobrando a esquina para ir para a igreja, que você viu uma pessoa estranha? E você lembra que você até ficou com medo e atravessou a rua? E aquela pessoa ficou te olhando, e de repente ela atravessou a rua também, e apareceu uma outra pessoa, e quando apareceu essa terceira pessoa, ele voltou para o lugar dele. Você lembra dessa história? Você lembra desse momento? Você vai dizer assim: eu lembro muito vagamente daquilo. Aquele homem estava no auge da abstinência da droga. Ele ia te matar por R$5 para fumar crack ali nesse dia. Mas sabe aquele outro homem que apareceu? Era eu. Porque não era a tua hora ainda. Você precisava ouvir uma mensagem. Você precisava tomar uma decisão. Quantas histórias como essa teu anjo vai te contar?
Mas existe um assunto, meus queridos, dentre todos os assuntos, dentre todos, que é o assunto mais importante de toda a eternidade. Vai ser a atividade mais prazerosa de toda a eternidade. Cada vez que nós formos chamados por Jesus para aquele momento, vai ser um momento que, se é que existe algum momento mais prazeroso que os outros no céu, esse vai ser o momento mais prazeroso que os outros. Muito mais do que você conversar até com o seu próprio anjo. É um assunto que você vai ouvir dos próprios lábios de Jesus. Dos próprios lábios de Jesus. Jesus tem um assunto que Ele vai tratar todas as vezes que se reunir para ouvirmos Ele. Agora, o que eu vou dizer para você é humanamente impossível para nós aqui. Mas Jesus vai falar do mesmo assunto durante toda a eternidade. Ele vai voltar nesse assunto durante toda a eternidade. E cada vez que Ele voltar no assunto, nós vamos ter alguma coisa nova para aprender sobre aquele assunto durante toda a eternidade. E cada vez, acredita se tu quiser, mas cada vez que tu ouvir um pouquinho mais desse assunto e tu aprender um pouquinho mais desse assunto, tu vai ficar um pouquinho mais feliz. E aí, essa felicidade vai crescendo gradativamente ao longo da eternidade. E você nunca vai conseguir parar de fazer a tua felicidade crescer. Haja coração. Por isso que a nossa veia vai ser substituída por outra matéria, porque senão ela explode de felicidade. Nós temos um objetivo instintivo aqui nessa terra. Tudo o que você faz, tudo o que você compra, todas as pessoas que você agrega na sua vida, todos os lugares que você vai, tudo instintivamente é uma busca pela felicidade. Isso é uma coisa básica do ser humano. E o que eu estou te dizendo é que no céu, muito além da perfeição, a felicidade que todo mundo busca numa loja, numa balada, numa bebida, numa droga, ou com amigos, ou com casamentos, ou numa igreja, seja onde for, tudo isso vai estar disponível gradativamente, e nós vamos ter a nossa felicidade aumentando durante toda a eternidade. Amém. Sabe qual é o assunto? Estou falando do assunto mais simples que você poderia imaginar: amor de Jesus por ti. O amor de Jesus. Acredita que vai passar a eternidade e nós vamos aprender sempre coisas novas desse assunto tão simples. Acredita que esse assunto vai nos tornar cada vez mais felizes no céu. Pois é, o próprio Jesus contando um pouco do amor dele por você. Muitos anos atrás, meu filho tinha 3 anos de idade e a gente estava na praia de férias. E a gente estava, depois do pôr do sol da sexta-feira, deitado numa rede de balanço, e ele me fez uma pergunta. E a pergunta foi: pai, como é o céu? Eu comecei a contar para ele como era o céu. Comecei a dizer para ele de um jeito infantil, para uma criança de 3 anos entender. Eu percebia que ele ficava com os olhos fixos para cima, e a criança não está prestando atenção. Eu imagino que a imaginação da criança gira a toda velocidade. Eu comecei a descrever este sermão com uma linguagem infantil. E depois de uns 20 minutos, eu falar sem parar,
Sabe qual foi a frase que ele me disse? Ele disse: Pai, eu quero ir para o céu agora. Amém. Eu quero ir para o céu agora. Meus queridos, o que tem preparado para você é muito superior ao que eu consegui transmitir. Aí eu preciso fazer uma pergunta para alguns de vocês. Será que você vai colocar em risco isso que Deus tem preparado para você por causa de coisas desse mundo? Você vai deixar isso de lado, simples assim, porque você tem alguns sentimentos e algumas dúvidas e algumas coisas que você não concorda? Você não consegue largar um copo de uma bebida e você vai perder tudo isso por causa de um copo de cerveja? Você vai perder por causa de algum preconceito? Meus amigos, o que tem preparado para você é para você, não é para mim. Não é para adventistas do sétimo dia, não é para católicos, não é para batistas, é para pessoas por quem Cristo morreu. E toda semana nós passamos aqui para chegar no assunto de hoje, para você entender qual é o começo, o meio e o fim que a tua vida pode ter. Você quer um sentido para a sua vida? Então você precisa responder de onde você veio, e nós falamos sobre isso. Você precisa entender o que você está fazendo aqui. Inclusive você precisa entender qual é o sentido de você estar aqui essa semana. Você precisa compreender o que você está fazendo aqui hoje. E você precisa compreender e responder no seu coração: o que vai ser de mim no meu futuro? E a oportunidade está dada. Por isso eu quero fazer um convite aqui para algumas pessoas. Eu sei que nem todos aqui compreenderam tudo, nem todos concordaram com tudo. Ainda tem muitas dúvidas para tirar escorado em cima da Bíblia. Mas será que teria alguém aqui hoje que quer dizer o seguinte: pastor, amigos, eu preciso aprender muitas coisas, mas uma coisa eu já entendi: existe um plano muito bem definido para mim, e eu não quero perder esse plano. Eu quero sim tomar uma decisão pelo batismo. Eu quero sim entregar para Jesus. Eu quero sim me abraçar com essa oportunidade para poder andar nos caminhos dele desde agora, porque eu não posso perder isso. Meus queridos, não existe nada, absolutamente nada nesse mundo, e não existe absolutamente ninguém nesse mundo que vale a pena e trocar pelo céu. Não existe nenhum relacionamento nessa terra que valha o que Deus tem preparado para você. Ele não te pede para você abandonar pessoas. Ele te pede para você abandonar o mau caráter que está dentro de você, que está dentro de nós. Ele não te pede para você sair das coisas desse mundo, para você sair desse mundo, mas Ele te pede para você se preparar para o outro
Eu sei que tem pessoas aqui com quem nós conversamos durante essa semana que já estão preparados para o batismo, que tomaram a decisão para o batismo. Amém. Amanhã de manhã nós teremos um batismo. E se alguém aqui entrou essa semana querendo entender por que nós fazemos batismos, eu acho que você conseguiu entender o porquê nós fazemos batismos, o porquê nós convidamos pessoas para serem batizadas. Não é porque nós queremos os seus recursos financeiros, não é porque nós queremos encher essa igreja de pessoas só para ter plateia das nossas programações. Não é. Nós batizamos pessoas porque nós entendemos que as pessoas precisam ter a chance de salvação. Essa igreja aqui já batizou muitas pessoas e ela nunca ganhou nada com isso. Mas quando chegarem no céu, vocês que são membros dessa igreja, que têm trabalhado para salvar pessoas, lá vocês vão receber na coroa de vocês. Cada pessoa por quem vocês trabalharam vai ser uma estrela na coroa de vocês. Amém. Vem aqui na frente comigo agora. Vocês que não são batizados